Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael. Nós vamos falar agora da matéria Fundamentos Teóricos da Administração e Rotinas. Na aula passada nós finalizamos sobre marketing, né? Sobre marketing. E hoje nós vamos falar sobre arquiviologia, tá certo? O que seja arquiviologia? Então fique atento para as informações e vamos lá para a nossa aula. Eu queria que vocês observassem bem essa figura aí, né? Apesar um pouquinho tá exagerado, né? Mas perceba que a desorganização ela gera vários prejuízos para nós, né? Gera vários problemas, e a arquiviologia ela lhe ajuda a organizar melhor esses documentos, tá certo? Para você não ficar tão perdido como essa figura está. Talvez essa figura seja exagerada, mas muita gente fica desorganizado com os papéis, com os documentos, né? E essa desorganização ela pode fazer você perder tempo, fazer você perder coisas importantes, documentos importantes, e como eu coloquei aqui, às vezes você até perder seu emprego por falta de organização. Então, a matéria e o assunto, a área que estuda a organização de documentos é o que nós chamamos de arquiviologia, tá certo? Essa matéria é muito importante. Estudo de arquivos. O que é arquiviologia, né? Eu coloquei aqui, ó, é a ciência que estuda as funções dos arquivos, bem como os princípios e técnicas a serem observados durante a atuação de um arquivista. O que é um arquivista? É uma pessoa responsável por arquivar. Apesar de ser uma área bem específica, a noção de arquivos todo administrativo tem que saber. Por quê? Todos têm que saber utilizar princípios e normas de técnicas e procedimentos diversos para serem aplicados na armazenagem e na busca de arquivos. Porque vocês vão trabalhar com documentos e precisam saber organizar, identificar, organizar, processar esses documentos. Para quê? Para que você consiga primeiro armazenar de forma adequada e depois você recuperar essas informações. Porque o grande problema de um arquivo, um documento, não é somente como eu vou armazenar, a maneira, se está bem locada, se está bem guardadinho, se está bem dobrado. A noção de arquiviologia não é somente isso, é você saber classificar para que possivelmente você consiga recuperar essas informações. Então a arquiviologia, o estudo dos arquivos, ela entra nesse aspecto. Então vou falar alguns conceitos importantes sobre arquivos, tá certo? O que seja arquivos? Alguns conceitos para vocês estarem familiarizando, tá certo? Então vamos lá. A primeira é a informação. O que é informação? Informação é o que está dentro do documento. É toda a informação, é toda a mensagem, ideia, noção, notícia sobre alguma coisa. É meio de comunicação, é a mensagem. Então, dentro de um documento existe uma informação, algo que está querendo passar. A primeira parte. Segundo, o documento. Documento na verdade a questão expressa, como que você está, qual é a maneira que você está armazenando as informações, tá certo? Ou seja, dentro de um papel, o papel é um documento, a informação é a letra. O jornal, por exemplo, é um documento? Sim, é um documento. Qual é a informação? É a noticiário que está dentro do jornal. Então essas as duas vertentes, informação e documento. Por exemplo, um livro. Qual é o documento? É o livro. Qual é a informação? É o livro sobre RH. Então a informação está dentro, contido dentro. Então separe informação de documento. E o que é arquivo? Arquivo é o conjunto de documentos, no caso.
que na verdade são acumulados, né? Ou seja, são uma pasta, vários documentos, e que você vai gerar um arquivo. Por exemplo, você recebe um arquivo de aulas, né? São várias aulas documentadas, e nesses documentos há informações sobre um determinado assunto, tá bom? E pode ser de pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas. Alguns também conceitos para vocês terem ideia, que é museu, tá certo, e biblioteca, tá certo? Esses dois tipos de conceitos também estão dentro do estilo de arquivologia, apesar de ter colocado aqui. Por exemplo, museu, a biblioteca é um conjunto de arquivos já, né? Onde você guarda vários tipos de arquivos. E museu, onde você armazena várias naturezas de arquivos, tá certo? Na natureza de arquivos. Vamos falar sobre classificação. O que é classificação? Classificação são os tipos de documentos que podem aparecer, tá certo? Existe vários tipos de classificação e natureza, tá certo? Por exemplo, vou dar um tipo, vamos determinar isso aqui mais em diante. Mas, por exemplo, qual o formato, que tipo, que gênero, que espécie, que forma a natureza. Lembre que o documento ele pode se apresentar várias coisas, e dentro desse documento pode ter vários tipos de informações, que pode se apresentar de vários tipos de jeitos, vários tipos de formatos, gêneros, formatos, suportes e naturezas, tá bom? Então vamos ver individualmente cada um. O que seja suporte? Suporte é o material nos quais as informações são registradas, tá bom? Como elas estão sendo registradas, por exemplo? Elas estão sendo registradas no papel, né? Então, existe uma informação que pode ser registrada no papel, que é o mais comum, né? Vocês acharem esses documentos em papel. Pode ser, por exemplo, em livros, cartazes, revistas, fotografias, jornais, como eu falei. É um documento? Sim, é um documento registrado em um suporte dessa natureza. Qual é a mídia, né? Mídia magnética, óptica, tá certo? Pode ser pendrive, CD, né? E assim vai. Filme, pode ser imagem, tá bom? Tá certo? Imagem também é um documento, não pense que não, tá certo? Microfilme, fotografia, metal, tá certo? Pode ser escrito um documento metal, pode. Uma imagem pode estar relacionada a um arquivo. Por exemplo, museu existe, quem trabalha com isso é o arquivologista, trabalha com ideias que a imagem passa uma mensagem, tá certo? Uma informação, tá certo? Então suporte é exatamente isso. Agora o formato, talvez a gente que confunde o formato. Eles são bem parecidos mesmo, mas é a parte física, né? De que modo foi confeccionado, né? Se está num tipo de caderno, se não é o livro, se é um cartaz, tá certo? Se é uma ficha. Então, até vocês podem, alguns autores colocam formato e suporte a mesma coisa, tá certo? Mas para fim didático, o formato é como eu visualizo esse material, tá bom? Formato ou suporte. Outro tipo de classificação é o gênero, tá certo? Quando eu falo gênero aqui, não é homem e mulher, mas é o gênero da informação. De que tipo está sendo essa informação, né? Que natureza está sendo essa informação? Que gênero? Então, o gênero aqui é qual o canal de comunicação que você está utilizando. Então, pode ser um canal textual, né? Escrito, manuscrito. Ô professor, o que é a diferença de textual e manuscrito? Tá certo? O manuscrito é você escrever com suas próprias mãos. Datilografado e impresso é batido. Há uma diferença de gênero? Sim, tá certo? Há características específicas para uma linguagem escrita e uma datilografada, tá certo? Tem toda uma características. Audiovisuais, tá ok?
cinema, se é o gênero, a comunicação está sendo feita por vídeo, por filmes, cartográficas, por cartas, mapas, projetos, multimídias, tá certo? São mídias específicas. Então é necessário na classificação, além de ter o formato, saber que tipo de linguagem está sendo utilizado, tá certo? Que tipo de linguagem está sendo trazendo essa informação. Um é o tipo que está transmitindo, classificação que é o suporte. Não confunda essas duas coisas. Suporte é como está sendo armazenado, como está sendo passado. Aqui é que tipo, tá bom? Que tipo de informação está sendo transmitida esse documento. Espécies está muito ligado, gente, a documentos de natureza empresarial, certo? Dificilmente você vai ver, por exemplo, uma empresa utilizando uma estátua, uma figura para determinar alguma informação. Eles vão utilizar esses tipos de documentos, de espécies, tá certo? Tipo de linguagem que nós chamamos de linguagem formal, tá certo? Linguagem formal. Quando eu falar sobre linguagem formal, vocês vão entender isso que é esse tipo de espécie. Por exemplo, ata. O que é ata, professor? Atas são um documento oficial onde você relata o que está acontecendo em alguma reunião ou algum diálogo específico. Aviso, cartas, tá bom? Cartas administrativas, certidões, tá bom? Circulares são informações que você pode gerar, circulares oficiais onde você quer gerar uma informação. Por exemplo, vai ter um feriado prolongado, tal, a empresa vai passar por uma detetização, então passa um circular para que todo mundo informe. Editais são tipo de documentos onde forma alguma seleção, alguma ação de entrada ou saída de funcionários e etc. Formulários, memorandos, formulários, só para lembrar que formulários são algo para preencher, né? São perguntas de recolhimento de informações. Memorandos, ofícios, né? São documentos oficiais, informações oficiais e ordem de serviços e outros. Perceba que essas informações aqui são muito voltadas à linguagem formal. É o que vocês mais vão ver numa área organizacional. Mas é necessário você se entender qual o tipo de cada um, porque talvez cada tipo de documento desse possa ser uma armazenagem ou um trabalho diferente, tá certo? E a natureza, gente, por último, qual é a natureza? É que tipo de documento ele é? Se ele é ostensivo, ordinário ou sigiloso, né? O nome já está falando. O sigiloso é aqueles que não devem ser conhecidos, né? São desconhecidos. Então existem documentos que não podem ser conhecidos. Ostensivos são documentos que precisam de passar por todos, tá certo? Ou tem acesso, qualquer um tem acesso a esses documentos. Então pode ter documentos que todo mundo tem acesso, outros não. Então nós temos esses três suporte ou formato, vamos botar a mesma coisa, que natureza está transmitindo, tá certo? Gênero, que tipo de linguagem ele está trabalhando, espécie, qual é a linguagem formal, e natureza, que é tipo de documento, se ele é sigiloso ou ele é conhecimento de todos. Agora, o ciclo dos documentos. Nós temos três tipos de ciclo de documentos. Alguns falam, os autores vão olhar isso como 3 idades, tá bom? Primeiro, ativo, temporário e inativo. O que são esses documentos? Que tipo de documentos são esses? Ativos são documentos que você estão pegando toda hora, tá certo? Ele está o tempo todo sendo acionado, né? Ele está sendo acionado frequentemente. Por estar sendo acionado frequentemente, ele tem que estar de fácil acesso. Então ele não pode ser de difícil acesso. Então a tramitação dele tem que ser de fácil acesso. Então
Quando fala assim, documento ativo, é um documento que está sempre, o tempo todo sendo utilizado, ou frequentemente utilizado. Então ele tem que estar num patamar mais favorável a acesso, mesmo sendo ele sigiloso, tá bom? Porque ele está sendo muito utilizado por a pessoa que está responsável por esse documento, tá certo? Então tem que estar fácil acesso. Segundo, é o temporário. Nesse tipo de documento, ele constitui documentos originados e correntes de uso ou pouco frequente, de pouco frequência, né? Ou seja, são documentos que não se usam muito, tá certo? Podem ser utilizados e geralmente eles estão em stand-by, né? Estão esperando para serem ou armazenados definitivamente ou eles serem excluídos, né? Eles excluídos. Nós chamamos de arquivos temporários. E arquivos inativos são arquivos que, portanto, esses arquivos temporários, eles estão esperando exatamente qual é a destinação deles. E o inativo, gente, o inativo são documentos que estão guardados, mas eles perderam total valor administrativo. O que, como eu falo administrativo? Eles não têm muita utilização, validade ou ação, né? Eles estão ali por uma questão legal ou histórica. Por exemplo, um documento que registra o nascimento de uma empresa, né? Os primeiros circulares, as primeiras histórias, os primeiros documentos, eles não estão sendo mais utilizados, na verdade, mas eles estão lá porque eles são históricos, né? Mas eles não estão sendo utilizados constantemente, na verdade, nem temporário. Eles estão lá para conservar a história da empresa, tá certo? Por exemplo, recentemente eu fiz uma pesquisa junto com minha irmã sobre a história do curso de Química na UFMA, né? Então, os primeiros professores, os primeiros trabalhos que foram utilizados. Existe esses documentos, existe alguma finalidade administrativa? Não, mas eles estão lá guardados, estão inativos, estão guardados para conservar essa história, ok? Agora, preste atenção. Você já ficou indeciso, por exemplo, qual é o momento de jogar fora um documento ou não, né? Essa é uma coisa muito perigosa, de você não jogar fora documentos que você possa precisar, ou também ficar com documento que não tem utilização, tá certo? Você vão trabalhar no RH, vocês vão precisar de saber distinguir esse ponto. Primeiro, critérios. Quais são os critérios? Então coloquei aqui 5 critérios que você vai ter que utilizar para definir se um arquivo vai ser descartado ou vai ser armazenado. Primeiro, documentos cujos textos estejam reproduzidos em outros documentos de maneira mais completa. Por exemplo, você tem essa aula gravada, mas tem um formato dessa aula que está pela metade. E você tem um completo, tem uma metade. Então, o que está na metade você vai jogar fora. Você tem um documento que só tem a metade, tem um outro completo. Então, não tem necessidade de você estar com 2 documentos, um incompleto e outro completo. Você descarta o que está incompleto. Primeiro critério. Segundo, cujas cópias originais estejam bem preservadas. Ou seja, você tem uma cópia utilizando, não está utilizando mais essa cópia, e tem um que está bem preservado, sabe onde está certinho. Então, você descarta a cópia porque você já tem o original. Documentos de pura formalidade, por exemplo, um documento que só está utilizando para um evento específico, né? Ou só está para cumprir tabela, né? Está um documento que foi utilizado para formalidade, não tem uma finalidade, pode ser descartado. Documentos que cumprem uma data específica, por exemplo, documentos que um informativo da data tal, que já passou um circular para Dia das Mães. Mas se o circular no Dia das Mães já não serve mais para agora, já passou o Dia das Mães, então já cumpriu
o papel dele precisa ser descartado. E documentos sorte obsoletos, estão lá só por estar, sem função nenhuma. Esses são os critérios para poder você jogar fora um documento. Agora vamos falar sobre método de busca e organização. Você precisa entender que precisa de uma organização para buscar, não somente para guardar, mas para a busca. Na verdade, como eu falei no início, o grande problema não é estar em si no guardar, mas sim como você vai guardar para que depois você consiga utilizar. Existem dois tipos de métodos, tá certo? Método direto, onde você vai direto ao arquivo, ou indireto, que você precisa recorrer a um outro artifício para poder fazer 2 ou 3 processos para chegar no determinado documento, tá certo? Então, mas todos os métodos são formas de organizar para que você consiga achar mais rapidamente esse documento, tá ok? Então vamos lá, quais são os métodos para a gente finalizar? O método alfabético, tá certo? O que são os métodos alfabéticos? O método alfabético é um método direto, ou seja, você bota lá arquivos com a letra A, com o título A, arquivos com o título B, artigos com o título C, tá bom? E assim vai. Eu vou organizando por ordem alfabética, né? Então isso é um tipo de arquivo. Quando você vai falar que eu quero um arquivo falando sobre contabilidade, aí eu vou lá na letra C e utilizo contabilidade, vou utilizando a alfabética para encontrar esse arquivo de contabilidade. É um busca bem direto, então se você vai ter esse ponto direto. Outro é o numérico, quando você coloca números. Pelo fato de ser um número ser uma coisa bem limitada, digamos assim, de 1 a 0, por exemplo, precisa de às vezes precisa de um índice alfabético também. Por exemplo, dentro da pasta 1, aí tem de A a Z, tá certo? Dentro da pasta 2, então você vai numerar a pasta, tá certo? E também o alfabético, por isso que chama de indireto às vezes utilizando. Se for um arquivo, 10 arquivos, poucos arquivos, então o numérico pode ser também direto, mas na maioria das vezes o método numérico é um método indireto, tá certo? Então você organiza seu documentos por forma de números. Por fim, o geográfico. Por fim não, o terceiro, o geográfico. Nesse ponto aqui você vai organizar as pastas por locais baseado na ordem alfabética. Por exemplo, Afeganistão, Austrália e tal. Aí documentos com a letra B, país Brasil, Bulgária e assim vai, tá bom? Então ele é bem aconselhado para organizações que atuam em várias religiões, saber qual é a região, cidade ou estado. Cronológica, muito legal também. Nesse caso aqui, a busca também é direta. Nesse ponto aqui você vai utilizar armazenagem de acordo com a cronologia, ou seja, com o tempo dela. Por exemplo, vocês armazenam as aulas que foram do primeiro período, aula do segundo período, aula do terceiro período, aula do quarto período. Então você está armazenando as informações de forma cronológica, pelo tempo. O tempo determina a ordem. E aí quando você, por exemplo, eu quero se eu tenho uma ordem cronológica, primeiro período, primeira semana, então eu quero as aulas que foram dadas no primeiro período, na primeira semana. Então eu vou lá, primeiro período, primeira semana, ou até o dia, posso colocar assim. E aí eu vou direto no documento baseado no tempo, tá certo? O último é alfanumérico. Nesse caso você vai usar os dois métodos, né? Por exemplo, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Então você utilizar os dois tipos aqui, né? Tanto o alfabético como o numérico para organizar, né? É legal porque ele tem uma larga utilização, né, de catálogos, né? Então você várias utilização de possibilidades. Então para quem tem vários servidores, vários tipos de documentos, então você consegue organizar isso. Então nós temos numéricos, alfabético, geográfico, cronológico e alfanumérico, ok? Vou passar um exercício para vocês, faço aí e até a próxima.